Saúde as irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo um tema relativo ao Dia das Crianças, ainda mais nos dias de hoje, em que elas têm sido vitimadas em todo o mundo. Sobre o Dia das Crianças, é uma data comemorada em vários países do mundo, mas não no mesmo dia. E as comemorações visam lembrar delas de alguma forma e dentro de suas respectivas culturas. Na cidade de Genebra, na Suíça, em 1925, ocorreu a Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança, e nele foi proclamado o Dia Internacional da Criança, no qual a data escolhida foi 1º de junho, que é a data comemorada em vários países do mundo. Anos depois, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estabeleceu a data do dia 20 de novembro para essa comemoração. Mas por que essa data? Porque foi em 20 de novembro de 1959 que a Unicef oficializou o Dia da Declaração dos Direitos das Crianças, na qual formulou vários direitos que as crianças devem ter em todo o mundo, como lar, alimentação, educação e amor. E 30 anos depois, em 1989, essa data foi reforçada na Convenção dos Direitos da Criança. Entretanto, no Brasil, uma data para se lembrar das crianças já tinha sido iniciada décadas antes. Em Portugal, Angola e Moçambique, o Dia das Crianças é comemorado em 1º de junho. Em outros países, as datas são outras. Assim, em 1923, a cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, foi a sede do 3º Congresso Sul-Americano da Criança, o que levou o deputado federal Galdino do Vale Filho a aproveitar esse evento para propor uma data celebrativa para as crianças, o qual os deputados aprovaram o projeto de lei que oficializou essa data. E assim, o decreto 4867, de 5 de novembro de 1924, instituiu o dia 12 de outubro como data para celebrar o Dia das Crianças, o qual foi assinado pelo presidente Arthur Bernardes. Anos depois, em 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu um novo decreto que estabelecia as bases para a proteção da maternidade, infância e adolescência no Brasil. E para tal, uma outra data foi criada, conforme atesta o artigo 17, no capítulo 6. Será comemorado em todo o país, a 25 de março de cada ano, o Dia da Criança. Constituirá o objetivo principal dessa comemoração, avivar na opinião pública a consciência da necessidade de ser dada a mais vigilante e extensa proteção à maternidade, à infância e à adolescência. Porém, mesmo com essa data, ela não se popularizou e ficou só no papel. Foi só em 1955 que, através de uma campanha de marketing pela indústria de brinquedos Estrela, que a data passou a dar os seus passos no país. Na época, uma boneca gordinha e rechonchuda, que era o carro-chefe, foi usado para impulsionar as vendas. E para isso, graças a Eber Alfred Goldberg, diretor comercial da Estrela, lançou a Semana do Bebê Robusto, que atrairia outros empresários depois de outras indústrias de brinquedo. E a data começaria a se preocupar com esse dia. E foi através de uma campanha publicitária que visou promover a Semana da Criança para gerar aumento de vendas que a data popularizou de fato. E para isso, a data de 12 de outubro, proposta pelo deputado Galdino, foi incorporada não só ao calendário oficial nacional, mas também ao calendário nacional de vendas. De fato, se observa que mesmo que instituições tenham se preocupado com a situação das crianças no mundo, a grande preocupação das indústrias de brinquedos com essa data sempre foi de aumentar a venda de brinquedos para as crianças. É o mesmo que aconteceu com as datas relativas ao Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Páscoa, Dia do Natal e o Dia do Ano Novo. A preocupação se resume a vendas e faturamento, e não tanto com o bem-estar das pessoas, porque quem tem recursos financeiros adquire os bens oferecidos. Mas quem não dispõe de recursos financeiros sofre como pessoas desempregadas e moradores de rua. Mas o que a Bíblia menciona sobre a preocupação para com as crianças? Embora pessoas e instituições humanas ignorem o fato, as crianças são importantes não só para Deus, mas para a existência da humanidade. Ignorá-las e menosprezá-las é condenar o futuro da humanidade através da descendência que repassará a herança que for recebida nos dias atuais.
O Salmo 127,3 menciona que as crianças são uma herança de Deus para a humanidade. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E o Salmo 8, a partir do versículo 2, afirma o seguinte: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Esse texto relata que as crianças e recém-nascidos têm um papel importante na história humana, porque ainda que não se expressem com toda a capacidade que o adulto tem, elas são ouvidas por Deus. Acredite quem quiser. Em seguida, Provérbios 20:11 afirma o seguinte: até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. De fato, as crianças são espelhos de seus pais ou de quem as criou, e espelhará no futuro, na sociedade e no mundo, o que receberam como herança de quem as criou. E nisso poderão se tornarem adultos sadios ou doentios. E nem é preciso mencionar como as crianças têm sido tratadas no decorrer dos séculos e quais os resultados que a humanidade tem herdado desde a aurora dos tempos. Ainda em Provérbios 22:6, temos: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Segundo uma das leis da física, para toda ação há uma reação. E assim as crianças colocarão em prática e espelharão o que aprenderam e os resultados de suas respectivas criações. Por que nós sabemos ler e escrever? Porque alguém nos ensinou. E seguindo por essa lógica, dá para entender por que a humanidade tem vivido um caos desde longa data. Observemos agora o que Provérbios 1:8-9 atesta. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Essa é a instrução. Entretanto, no decorrer da existência humana, devido a guerras, violência e doenças, inúmeras crianças sobreviventes foram criadas por outras pessoas ou instituições. E o que é pior é quando, tendo pais, as crianças vivem largadas e abandonadas por eles. Nisso fica difícil que as crianças recebam instruções sadias e assim são empurradas e se tornam seres excluídos na sociedade em que vivem. Esse não é o desejo de Deus, mas é o resultado da degradação da humanidade no decorrer dos séculos. Em Isaías temos o seguinte relato: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Porém, esse é o desejo de Deus, mas não quer dizer que seja a vontade humana. Não nos esqueçamos de que as crianças só aprendem de Deus se alguém ensinar. Se não houver, viverão a vida que herdarem. Não esqueçamos de que Jesus também nasceu como nós e de bebê se tornou criança e chegou à adolescência. Vejamos o que menciona o texto de Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E quem cuidou dele durante esse período foram Maria, sua mãe carnal, e José, seu pai de criação, padrasto. Depois que Jesus iniciou seu ministério terreno, ele teve tempo para investir na vida das crianças. Comecemos com o texto de Marcos 9:21-24. Ele perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vemos aqui que um adolescente desde a infância sofria e Jesus o libertou desse mal. Imaginemos o sofrimento do pai ao testemunhar durante anos o sofrimento de sua criança e que agora Jesus fez algo. No próximo relato, Jesus, sabendo que seus discípulos discutiam sobre quem seria o primeiro, ou mais importante sobre os demais, e quem deveria ser o próximo líder, ele colocou uma criança no meio do estudo e lhes afirmou quem tem prioridade no reino de Deus. Vejamos o texto de Marcos 9:35-37. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando a mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos braços, disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O mesmo assunto é tratado em Mateus 18:1-5. Vejamos. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Chegamos a uma afirmação de Jesus que chacoalha muito. É sobre o que deveria ser feito com alguém que maltrata uma criança. Claro que ele não falou isso ao pé da letra, por ser um desabafo, como nós também temos o hábito de fazer, porque Jesus veio para salvar e não julgar e condenar ninguém. Vejamos isso em dois textos. Primeiro em Marcos 9,42. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço uma mó de atafona e que ele fosse lançado ao mar. E agora em Mateus 18,6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Tempos antes, Êxodo 1, 15 a 18, relata uma atrocidade cometida contra crianças sob ordem de Faraó. Isso demonstra a violência que é feita contra as crianças desde essa época, e também anterior a ela. Vejamos o texto. Faraó falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-os, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como Faraó lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? Jesus ainda afirmou em Mateus 18:10 o seguinte: Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Isso quer dizer que Deus, sendo onisciente, a tudo observa, bem como os maus tratos infligidos contra as crianças, e que isso não ficará impune, seja hoje, amanhã ou no porvir. Temos no próximo relato um momento que deixou Jesus muito indignado, quando ele testemunhou a atitude de seus discípulos que estavam impedindo que crianças fossem levadas até ele. É Marcos 10, 13 a 16. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Ele rapidamente interviu, repreendendo a atitude deplorável de seus discípulos, e ainda disse mais: que as crianças têm prioridade no reino de Deus, e que se eles quisessem entrar no reino de Deus, deveriam se tornar como crianças, porque adultos não têm entrada no reino de Deus. É só observar a atitude de crianças quando estão juntas. Brincam, brigam, voltam às pazes e brincam de novo. Já adultos, quando brigam, se não sair morte física, a morte da amizade ocorre e nunca mais dialogam e se cruzam no mundo. O mesmo tema é tratado em Mateus 19, 13 e 15. Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Jesus é enfático em relação às crianças, porque das tais é o reino de Deus. Afinal de contas, se há prioridades, devem ser para elas, não é? O próximo relato menciona uma atitude que deixou a liderança religiosa indignada no templo, porque na época as crianças não podiam perturbar, e foi o que elas sentiram que elas estavam fazendo e questionaram a Jesus, que lhes respondeu. Vejamos, Mateus 21, 15 a 16. Vendo então os principais, os sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. De fato, ficar repreendendo crianças em eventos religiosos trará como consequência o afastamento delas quando criarem asas. Essa é a triste realidade. Irmãs, irmãos,
Espero que o tema nesse vídeo sobre o Dia das Crianças tenha sido benéfico e tenha nos ajudado a refletir mais sobre essa data importante que se tornou comercial. Infelizmente, as crianças não têm sido prioridades nesse mundo e se observa o que tem acontecido com elas em países em que há guerras, êxodos imigratórios, perseguição religiosa, pobreza, fome, seca e tantas outras situações. Assim, além de nos conscientizarmos e orarmos, que possamos fazer algo dentro dos limites possíveis, que Deus nos auxiliará. Oremos. Senhor Deus, nesse momento estamos orando e pedindo por todas as crianças ao redor do mundo. Tu sabes o que elas estão sofrendo, Senhor. São situações terríveis. Guerra, maldade, corrupção, opressão, perseguição religiosa, êxodo, Senhor. Tu sabes que estão sofrendo violência no lar, violência na rua. Tu sabes, Senhor, e pedimos a tua intervenção. Ajuda elas, ajuda-nos a nos ajudar também, Senhor, que possa haver um grande despertamento mundial, Senhor, na política, Senhor, nas lideranças religiosas, lideranças políticas, lideranças governamentais. Pedimos atuação sobre cada ser humano na face da terra. Socorre nossas crianças. É o que nós pedimos nesse momento, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que possamos colocar as crianças como prioridade em nossa vida, em nossas ações, porque elas precisam. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.